Então, boa noite. Vamos estar iniciando hoje nosso estudo do livro de Levítico, capítulo 19. Vamos fazer a leitura da palavra aqui. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Levítico, capítulo 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte. Mas o que sobrar, no terceiro dia, será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade um com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no seu coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécies diversas. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupas de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher e essa for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda havia sido libertada. Não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Os primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo das têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marcas nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir. Só um minuto. Nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Amém? Então, Amém. antes de entrar no capítulo 19, vamos fazer aqui um resuminho da leitura da semana, né? Que foi, finalizamos semana passada, Levítico 12. Levítico 13 vai estar dando um diagnóstico, né? Vai estar falando da lepra, vai estar descrevendo como o sacerdote deveria examinar as doenças da pele, relacionado a manchas, né? Mofos em roupas e paredes. E Levítico 14 vai estar falando do processo de purificação. Né? Vai descrever o ritual para quem foi curado. Então, a pessoa passava por um processo simbólico de reintegração na comunidade. Levítico 15 vai estar falando, né, da questão de fluxos corporais. Regulamenta, né, as impurezas relacionadas às secreções corporais do homem, né, e da mulher. Levítico 16 vai estar falando do dia da expiação. Hoje, né, nós conhecemos como Yom Kippur, né, que é o ritual anual de purificação nacional, incluindo o bode expiatório. Nós vamos estar vendo isso lá atrás, né, como que era essa questão desse ritual, esse sacrifício. Né? E Levítico 17 vai estar falando principalmente da proibição da questão do sangue, de consumir o sangue, né? Pois o sangue simboliza vida e pertence a Deus. Então, vai estar falando sobre isso. Levítico 18 vai estar falando, proibindo, né, as questões de relações incestuosas, né, que é a relação entre pai e filha, filho e mãe, e por aí vai. Né, as questões incestuosas e práticas sexuais consideradas desordenadas. Então, 18 vai estar abordando principalmente essa questão aí. Então, vamos agora na palavra de hoje, no estudo de hoje, que é o Levítico 19. Então, vamos ver o que o Senhor tem para nós, né, nessa palavra aqui. Levítico 19, ele basicamente vai estar falando de santidade que cura e restaura. Ok?
Santidade como integração, né, da alma. No hebraico, só para a gente ter ideia, a santidade, né, a palavra santidade no hebraico é kadosh, não kadosh. Kadosh é santo, né, em hebraico. Kadosh. É um pouquinho diferente, eu não consigo falar direito, não. Mas não é o kadosh que a gente sempre ouve por aí, que é santidade. O kadosh deriva dele, que é santo. Então, vai ter essa separação, né? Por quê? Vamos lembrar que na palavra, uma alma ferida, ela vai viver como? Fragmentada. Não é isso? Como assim fragmentada? Ela vai ter culpa não resolvida, ressentimentos acumulados, a identidade vai ser distorcida, as relações vão ser contaminadas. Isso tudo vindo de uma alma ferida. E o Levítico 19, ele vai estar justamente mostrando que a santidade, ela não é o oposto da fragmentação. Então, se eu não tenho santidade, eu vou estar sujeito a quê? Vou ter problemas de culpas não resolvidas, falta de perdão, ressentimentos, identidade completamente distorcida, eu nem vou saber que eu tenho identidade, né? Relações contaminadas. E o livro de Levítico vai apresentar justamente o contrário, ou seja, santidade é o oposto de fragmentação. Se eu não tenho santidade, eu realmente estou fragmentado. Mas se eu tenho santidade, eu estou inteiro perante o Senhor. O Levítico vai nos estar trazendo isso aí. Ou seja, né, vai nos conectar com o quê? Lá no Salmo 51:10 vai estar falando que cria em mim, né? O salmista vai estar falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Criar, ok, em mim um coração puro. Um coração puro é um coração onde vai estar habitando o Espírito Santo de Deus. Então, um coração onde habita o Espírito Santo de Deus não é um coração fragmentado, é um coração inteiro. Um coração fragmentado, o Espírito Santo não vai estar habitando. Por quê? Vai ter Deus, vamos lembrar que Deus é santo, ele não se mistura com o pecado. Como que o Espírito Santo vai habitar no meu coração, sendo que uma parte é o Espírito Santo que mora, no outro cômodo é a questão do pecado relacionado a várias situações, no outro cômodo está a falta de perdão, no outro cômodo está a injúria, no outro cômodo, ou seja, um coração dividido com várias situações que Deus abomina. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, que é o Salmo 51:10. Então, coração puro é um coração organizado, um coração reorganizado, é um coração sem fragmentos, é um coração inteiro, mas inteiro onde? Em Deus. E o livro de Levítico vai estar trazendo isso aí para a gente. O capítulo ele vai falar várias vezes, né, da questão de cura de feridas relacionais. O que são feridas relacionais? São são feridas vindas da nossa relação com quem? Com Deus, com o terceiro e até com a gente mesmo. Pô, meio estranho, mas como que é a relação comigo mesmo? Gente, se você não se cuida, se você está pouco se lixando para as coisas, você tem um péssimo relacionamento consigo mesmo. Mas, enfim, olha só o que vai falar. No versículo 13, vai estar falando para não oprimir o próximo, opressão, né? Ainda no 13, vai estar falando de você não reter o salário da pessoa, a pessoa trabalhou, você está com dinheiro ali, mas você não paga, espera no outro dia. A Bíblia condena isso. Se você tem dinheiro, então paga. A Bíblia vai estar falando para você não amaldiçoar, versículo 14. Tudo relacional, feridas relacionais. Não praticar injustiça, no versículo 15. E várias outras. Então, veja, e tem feridas emocionais muito profundas, se a gente se basear nesses versículos que nós lemos aqui. Por exemplo, tem feridas emocionais muito profundas que vão vir de onde? Vão nascer da injustiça. Né? Quantos não sofreram injustiça? Quantos não sofrem injustiça? Isso vai criar uma ferida relacional.
A pessoa se sente injustiçada, ela se isola, né? Deixa de conversar com fulano A, com B, com C. Daqui a pouco ela não conversa com mais ninguém. Tem feridas emocionais que vão estar nascendo das humilhações, das traições, das explorações. Ou seja, quando o Senhor, em Levítico, coloca, né, de não oprimir o próximo, não reter salário, não amaldiçoar, não praticar injustiça e todos esses outros leis que ele coloca aqui, essa aqui é só algumas, ele vai estar falando o quê? Ele vai estar estabelecendo um ambiente de justiça. Deus não é justo? Então, ele está estabelecendo um ambiente de justiça. Por quê? Porque a injustiça adoece a alma. Gravem isso. A injustiça vai adoecer a nossa alma. Porque vai ter isso tudo. Você foi injustiçado, humilhado, traído, explorado, oprimido, amaldiçoado. O coração da pessoa se fecha, endurece, se afasta, principalmente de Deus. O homem é que faz a coisa com a pessoa, mas a primeira pessoa que ela briga é com Deus. Não é isso? Então, essas são as feridas relacionais que Deus nos mostra, né? E Levítico mostra aqui como é possível curar, se a gente seguir a prática da palavra do Senhor, né? Então, espiritualmente falando, né? Ou seja, Deus vai estabelecer esse ambiente de justiça para que a gente não adoeça, porque a injustiça vai adoecer, mas espiritualmente, a libertação, a cura interior, vamos lembrar que, né, libertação e cura, gente, está lado a lado. Para ser liberto, eu tenho que ser curado. Para ser curado, quando eu sou curado, eu sou liberto. E vice-versa, né? Então, assim, são palavras casadas. Então, espiritualmente, a libertação interior, a cura interior, ela vai começar quando? Quando eu paro de ferir as pessoas, quando eu vou interromper, né, quando eu interrompo na minha vida ciclos de violência, quer seja eu fazendo, quer seja eu recebendo. Como assim? Interromper ciclos comigo fazendo ou recebendo? Sim, porque o outro só vai me agredir até onde eu permitir. E eu tenho que parar de agredir. Né? E vai vir também essa libertação quando eu deixo de reproduzir o que me machucou. E, gente, hoje, né, é uma das situações mais frequentes que a gente tem. Pessoas, tem um ditado que diz, né, que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Creio que vocês já devam ter ouvido isso aí. Não sei de quem é essa frase, não. Mas isso por quê? Se eu sou ferido, se eu estou ferido, o que vai acontecer? Eu vou ferir, eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou amaldiçoar, eu não vou querer saber das pessoas. Mas a partir do momento, né? Principalmente porque eu não vou liberar perdão. A partir do momento que o Senhor habita em mim, que o Espírito Santo faz morada, eu já libero perdão e já começo a entender as situações. Então, eu vou liberando aqueles lixos, eu vou jogando aqueles lixos fora, né? Então, nós, assim como diz lá em Romanos 12, 21, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como que nós vamos vencer o mal com o mal? Não, fazendo o bem. Ah, mas o outro está fazendo mal. Faça o bem. Né? Ele é responsabilidade do Senhor, não é sua. Vamos lembrar que é o único que pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. E a Trindade são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não nos coloquemos como a quarta pessoa da Trindade, né? Amém? No versículo 17, vai estar falando, né? Bem interessante, não guardarás ódio no coração. Olha só. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Esse é um versículo muito bonito, forte, e é um versículo que as pessoas fogem dele. Isso por quê?
Gente, a falta de perdão, ela é muito grande. E não é só entre o povo, só entre as pessoas que não conhecem o Senhor, mas muitos que se dizem, né, cristãos, carregam essa falta de perdão. E as pessoas se travam, as pessoas adoecem e fica naquela questão o tempo todo, remoendo, adoecendo a cada dia mais, mas não liberam o tal do perdão. Né? A palavra está falando que para não odiar o teu irmão, não guarde ódio no seu coração. E veja, né, não está falando apenas um ato externo, não é para você não brigar com o seu irmão, ela está falando não guarde o ódio no seu coração. Então é algo mais profundo ainda. Porque se eu não guardo o ódio do meu irmão no meu coração, o externo eu vou tratá-lo bem. Ah, mas tem pessoas que não dá para conviver, ok, mas você perdoou, a pessoa está para lá, ela não te incomoda mais. Mas Deus está falando de algo mais profundo. É do interno. Então, ou seja, é do coração. Gente, o ódio guardado, o que ele vai acontecer quando eu começo a guardar ódio? Vou intoxicar minha alma, vou manter a pessoa presa ao passado e vou me manter no passado, e eu vou começar a gerar autossabotagem. Por que autossabotagem? Autossabotagem é eu vou querer fazer algumas coisas e eu não vou conseguir. Porque aquele ódio ele vai disseminando, ele vai contaminando o meu corpo, aquele ódio vai virar falta de perdão, que vai virar impaciência, que vai virar mágoa, que vai virar ira, ou seja, eu só vou me contaminando, me sabotar como? Porque quem eu sou em Cristo Jesus? Qual a minha função? Por que eu fui criado? Para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Não o meu propósito, mas o dele. Agora, se eu tenho tudo isso no meu coração, o Espírito Santo vai habitar em mim? Não. O Senhor vai me confiar alguma coisa? Não. Eu vou conseguir ter uma vida em abundância? Não. Eu vou conseguir ter a paz que excede a todo. Não. Veja como eu me saboto. Ao invés de ter uma vida em abundância, ter a paz que excede a todo entendimento, estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou me recolher, vou ficar chorando, choramingando, lamentando, sofrendo, porque eu estou ferido, eu estou me sabotando. Então, olha como nessa questão do ódio no coração, é algo que a gente tem que estar bem atento. E Levítico 19, ele vai estar reconhecendo, né, que a verdadeira impureza, quando diz para não guardar ódio no coração, ela começa no interior. Por que será que o Senhor nos fala, filho meu, guarde de tudo que guardares, guarde o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Dele procede as fontes de vida. Olha que algo forte. Aonde estiveres o teu coração, lá estará o teu tesouro. É isso. É. Ou seja, a palavra está sempre nos mostrando essa questão do coração guardado. Guardar onde? Em Cristo Jesus. Amém? Então, tanto lá aqui em Mateus 5,8 vai estar falando, né? Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração. Isso depende da tradução, né? Então, quando eu limpo meu coração, isso é uma libertação, isso é uma cura emocional. Levítico vai estar mostrando isso. Quando o Senhor fala, não guarde ódio no seu coração. Por quê? Para que o meu coração seja limpo, para que eu seja liberto, para que eu seja curado. Versículo 18 também é muito interessante, eu anotei, né? Vai estar falando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós já ouvimos isso lá depois em Jesus, né? Jesus vai estar falando isso também. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo, né? Como eu falei, ele é citado por Jesus, só que a maioria das pessoas com feridas profundas, eles não vão conseguir praticar. Por quê? Feridas profundas vão fazer o quê? Vão me roubar a capacidade de amar. Não é?
vai fazer com que eu viva, melhor dizendo, em autocrítica constante, autocrítica me criticando o tempo todo. Eu não consigo, eu não posso, não devo, não sei, isso, aquilo. Não tem aquelas pessoas, né? Vivem se criticando, se menosprezando, ou como a gente diria, né, dentro da linguagem psicanalítica, né, ou psicológica, melhor dizendo, a pessoa com uma autoestima completamente baixa, arrastando, né? A pessoa tem uma autoestima baixíssima. E, além de tudo, ainda carrega uma culpa crônica. E a santidade bíblica ela vai né, pressupor o quê? Ela vai aqui, né, quando o Senhor fala para amar o próximo como a ti mesmo, o Levítico vai estar nos falando para quê? Ao contrário, eu tenho que ter uma autoestima equilibrada. Veja, baixa estima, eu vou me criticar demais. Mas eu tenho que ter uma autoestima, mas não muito, porque se eu tiver uma autoestima muito grande, aí vai entrar algo perigosíssimo também chamado orgulho, que é terrível também, né? Então tem que ser equilibrado. Demais atrapalha, vai dar orgulho. Não ter nada, você vai se criticar, você vai se culpar. Então tem que ser equilibrado. A minha dignidade tem que ser restaurada. E a minha identidade em Cristo Jesus, ela tem que ser curada. Aí sim, com autoestima equilibrada, dignidade restaurada, identidade curada, eu consigo praticar esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja novamente o Senhor nos alertando para essa necessidade, né? João, lá no Evangelho 4:18, vai estar falando, né, que no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. E por que eu estou falando de medo? Né? O medo é a raiz de muitos traumas, mas o amor restaura a segurança interior. Então, às vezes, também o medo ele vai abranger tudo isso aqui e vai impedir que eu avance. Mas, se eu amo, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor vai fazer com que tudo isso desapareça. O amor, que amor que é esse? É o amor chamado Jesus Cristo. Mas Levítico 19 ainda continua nos ensinando muito, né? Vai estar nos ensinando santidade como libertação de influências destrutivas. Ele vai estar nos apresentando isso. Por exemplo, Levítico 19 vai estar proibindo, lá no verso 26 vai estar falando de feitiçaria, inclusive lá em Apocalipse, né, também aparece, né, dos condenados lá, a questão da feitiçaria. No verso 31 vai estar falando, né, da proibição de você consultar médiuns, das práticas pagãs. Ou seja, espiritualmente vai traduzindo, né, vai estar falando sobre quê? Não buscar curas em fontes que escravizam, que seria a feitiçaria. Consultar o médium seria não negociar a alma. Tem gente aí negociando a alma com Satanás. Práticas pagãs, você vai estar você vai estar alimentando dependência espiritual ou emocional em quê? Em imagens, em estátuas. Ou alguma prática, não só nessa questão, né? Qualquer prática que você, né, esteja fora do que Deus aceita. Então, essas feridas emocionais, elas tornam a pessoa vulnerável. Quando ela não se cura, ela fica vulnerável a essas falsas soluções. Santidade, ela protege a alma. Uma pessoa que está ferida, gente, ela vai encarar, vai meter a cara na feitiçaria, vai consultar tudo, vai estar fazendo uma lambança só. Não é? Agora, a santidade vai te proteger. Então, você tem que se curar dessas feridas emocionais.
E Levítico vai estar, 19 vai estar, né, nos alertando sobre isso aqui. Então, nós podemos enxergar essa santidade que restaura, né? Ela, na verdade, ela não é uma repressão. Ela não vai estar te reprimindo. A santidade, ela não te reprime, como eu falei lá no início. Ela te organiza. Ela te liberta, te cura da desordem interior, porque santidade está falando é algo interior, e vai estar, né, transformando, vamos dar alguns exemplos, né? Uma pessoa amargurada, um coração amargurado, vai estar libertando essa pessoa, fazendo com que ela se liberte e ela vá para o perdão. O sentimento de culpa vai gerar o quê? Quando ela é liberta, restaurada, vai gerar reconciliação. Aquela pessoa fragmentada, aquela pessoa que não, cada hora está de um jeito, cada hora está de um lugar, cada hora é um pensamento, né? Aquelas pessoas instáveis, podemos chamar pessoas fragmentadas. A santidade vai fazer o quê? Vai restaurar, vai curar, e ela vai passar a ser inteira. E o medo, que nós falamos agora há pouco, ele deixa de existir, porque o amor lança fora o medo. Quem que é o amor? Deus é amor. Então, de medo, eu sou restaurado, eu sou liberto, e a santidade vai fazer o quê? Vai me tirar da posição de medo para a posição de confiança. Confiança em quem? No Senhor. Então, gente, Levítico 19, ele vai estar mostrando, né, que Deus não quer apenas um culto correto. Que culto? Então, falando da nossa, o culto nosso. Vamos lembrar lá de Romanos 12, 1 e 2, ele está falando do culto racional. O que é o culto racional? É com a mente. Não tem como servir a Deus, não tem como prestar um culto a Deus na emoção, que é o que a gente está vendo muito hoje. Aí as pessoas são impactadas, não estou condenando. As pessoas saem impactadas com a música, com a iluminação, com a fumaça, com isso, com aquilo, com um cantor famoso, chora, aquela coisa toda, mas é só emoção, porque sai do culto, ou melhor, antes mesmo de sair do culto, já está brigando, já está, né, perdida, e quando sai, já sai chutando o pobre do caramelo que está lá do lado de fora. Isso não é culto racional. Culto racional é eu amar a Deus com a minha mente, com as minhas atitudes, com as minhas ações, e isso a emoção não deixa. É eu louvar a Deus apesar de todas as coisas. É eu amar a Deus apesar de todas as coisas. Isso é razão. Porque se for emoção, o dia que eu acordo meio tristinho, meio borocochô, meio mimimi, eu não vou nem querer saber de Deus. O dia que está tudo bem, está tudo correndo a mil maravilhas, nossa, é isso, Deus é bom, posto versículos, aqueles versículos poderosos, tal. Aí, no final do dia, dá uma coisa errada, aí eu já somo, eu já brinco com Deus, já saio xingando Deus. Isso não é culto racional. E o Senhor tem, né, apresentado para a gente, ele quer um culto correto. O culto correto é o quê? É o culto racional. É onde eu vou à presença do Senhor, onde eu louvo, agradeço, onde eu sou grato, onde, né, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, simplesmente por quem Ele é, não pelo que Ele fez para mim naquele dia ou pelo que eu estou aguardando Ele fazer. Isso é emoção. Não é ir na igreja e durante o louvor me derramar, chorar, aquela coisa toda, ficar arrepiado e várias outras situações, mas na hora da palavra sai para tomar água e fica de conversa e pega o celular e está mexendo e não está prestando atenção. O principal do culto é a palavra.
E aí a gente começa a se perder. Mas Deus quer um culto correto. E até então, né, Levítico 19 vai estar apresentando isso para a gente. Na verdade, se a gente olhar, né, o Levítico todo. Mas esse Levítico 19, ele pega bastante essa questão. Sede santos, olha como que começa, gente, já no versículo 2. Sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Então, o Senhor já está nos dando uma dica. E o Senhor, ele quer corações curados, para que aí as nossas relações com ele e com o próximo sejam restauradas. Porque se as minhas relações não forem restauradas, eu vou fazer tudo isso aqui que ele condena. Eu vou roubar, eu vou mentir, eu vou proteger um, vou culpar outro, eu vou praticar um monte de coisas ilícitas. Ou voltando nos capítulos atrás também, vou fazer tudo de errado, porque eu detesto o outro mesmo. Então vamos viver a vida de qualquer jeito. Mas Levítico 19 vai estar nos apresentando, então, um processo espiritual onde Deus não quer apenas um culto correto, ele quer os nossos corações curados para que a gente tenha relações restauradas com ele, conosco e com o próximo. Amém? Bem, então essa é a mensagem, né, de Levítico 19, que eu trago hoje, né, para as irmãs. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Alguém aí quer falar, quer completar, tirar alguma dúvida? Dá tempo ainda. Eu achei interessante no começo, né, que a primeiramente, né, ter respeito, né, o Senhor, né, falando assim que respeito, né, do respeito, né, com Ele, né, porque Ele é santo, né, e depois respeitar os pais, né, mãe, pai, né, ter respeito com os pais também. E, né, é um conselho, né, para cada um de nós, né. Às vezes a gente não tem paciência com os pais, né? Hoje em dia o pessoal está assim, paciência com os pais, às vezes, né? Mas, assim, é um bom conselho para quem quer tomar, né? Assim, quem tem assim, problemas, né? Muitos problemas em casa, né? Deus fala muito de respeito, né? Uhum. E quando a gente respeita o outro, a gente vai aprendendo, né? Com a própria palavra de Deus, para ter respeito com nós mesmos e principalmente com o próximo, né? Como Deus está falando aqui, né? Respeite que eu sou santo, né? Que possamos, né? Ser imitador do Senhor também, né? Ter, ter respeito pela gente mesmo e pelo próximo. E principalmente, né? Ter respeito por Deus, né? Respeitar o que o Senhor está ensinando, né? Porque assim a gente vai aprendendo a cada dia, né? Reconhecer que às vezes a gente não reconhece as coisas, né, de Deus, não olha nada e não respeita, né? Aí, pela palavra, a gente vai aprendendo e reconhecendo né, o que Deus está falando aqui. É um conselho, um aprendizado para quem quer mudança na vida, né? A nossa mudança Uhum. começa com o Senhor, né? Primeiramente com os de casa, né? O respeito com os pais e com o Senhor também, né? Aí você vai ter esse respeito pelo próximo também. Eu achei muito interessante isso aqui. Não procurar vingança, porque vingança não leva você a nada, né? É você se prejudicar, né? É muito interessante isso aqui. Sim, é Respeitar o uma coisa. próximo também, né?
É uma questão da gente ter consciência das nossas Sim, ações. pois é, E consciente. diante do Senhor, a gente não está, a nossa relação não está boa, né? E isso é devido também nós reconhecemos que nós precisamos de sermos curados, né? Precisamos sermos curados. Muitas vezes não percebemos que a falta de identidade faz com que nós trilhemos esse caminho de nós não conhecermos nem a nós mesmos. Então, esses fragmentos, pelo que o Robson havia comentado, né, dos fragmentos mesmo da alma, são de muitas dores e dores profundas, né, Uhum. e que geram essas culpas, essas dores também. Muitas pessoas, elas não querem entregar se ao Senhor verdadeiramente, elas querem estar, assim, em êxtase, um momento, assim, emocional, ali eu vou no culto, eu estou aqui só cumprindo um dia litúrgico, estou aqui, mas racionalmente, quando volta, quando está em casa, continua com a mesma vida, né? Então, a identidade, quando nós conhecemos o Senhor, nós reconhecemos o nosso chamado diante do Senhor. Nós sabemos, assim, quem Ele é o Senhor da nossa vida, e nós mudamos, né? Como mamãe havia comentado, da questão dos filhos com os pais, do respeito. E o que a gente vê, quando nós estamos no Senhor, Ele nos dá esse coração assim arrependido, esse coração que faz o coração dele em nós, faz nos refletir que nós estamos errados. Eu preciso mudar o meu comportamento com meus pais, né? E eu vejo isso. E, ao mesmo tempo, falando aqui, nos leva também, esse processo de identidade nos leva também à santificação. Automaticamente isso acontece na nossa vida. E queremos mais da presença do Senhor, mais conhecê-lo, mais sermos edificados. E quando a gente não permite que a nossa ferida, que está na alma, não ser, não deixar o Senhor tocar e nos curar, a gente fica vulnerável a qualquer situação, porque nós não estamos inteiramente no Senhor. Então, isso acontece. É por isso que é um convite, é um chamado que o Senhor está fazendo hoje, para nós refletirmos, né? Como é bom estarmos no Senhor, como é bom conhecê-lo, como é bom chamá-lo de Pai, como é bom ser amado por Ele. Então, essa foi a minha reflexão do estudo de Levítico. Amém. Maria, você quer falar? Amém. Eu vou falar aqui um pouquinho. Eu achei interessante aqui o 2, né? Ele falando toda a congregação, né? Falar para toda a congregação dos filhos de Israel, Uhum. em relação à santidade, né? Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí eu vou pegar o resto aqui, aí eu vou falar um pouquinho só sobre isso. Aí ele fala de respeitar, né? Cada um respeita a sua mãe, pai, seu pai, guardar os sábados, né? Eu achei interessante porque ele sempre enfatiza, assim, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus. Sempre enfatiza, né? Lembrando o povo, eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí ele fala aqui dos ídolos, né? Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí, deixa eu ver, eu peguei
eu vou pegar só o que eu marquei aqui. Esse também eu achei interessante, o 5. Quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-ei para que sejais aceitos. Então, não é de qualquer jeito. E muitas vezes a gente vai de qualquer jeito, né? No dia em que... Não, o 8 agora. Qualquer que comer... Ah, não, gente, peraí, qualquer que comer... Desculpa, o 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Aí o 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí esse aqui, eu lembrei lá da Ruth, né? Ela fez isso, Sim. né? Boaz permitiu que ela Colhesse, né, recolhesse. o canto do campo. Sim. Aí o 11. Não furtarás. Aí o 12 também. Nem jurareis falso pelo meu nome. O 14, não amaldiçoarás. Deixa eu ver se está falando aqui. O 30, né? Fala, guardareis os meus sábados. E, deixa eu ver aqui. Não sei se isso aqui também tá, mas, enfim, o 34 e o 3. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros fostes. Então, nós somos estrangeiros fostes, né? E fostes na terra do Egito, falando com o povo, né? Que o povo foi assim, na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu lembrei, vi a memória, não sei se tem texto, que eu não procurei, né? Que eu li assim, bem corrido hoje. Aí eu lembrei da gente com Jesus, né? Que nós somos estrangeiros nessa terra, né? E ele, deixa eu ver a parte que fala que peregrina convosco, e ele nos amou, né? Jesus. Deixa eu ver outra parte aqui. O 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. E o 36 e o 37. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. O quê? Obediência, né? Para a gente guardar. Então, se a gente não guarda e não pratica, então a gente é o quê? A casa que veio a chuva ou o vento, né? Levou, né? Se a gente guarda e pratica, aí a gente está firmado na rocha. Mas deixa eu só voltar lá no início, que eu achei interessante quando ele fala aqui respeitar pai e mãe e tal. Aí eu tenho o Êxodo 20, fala sobre isso, né? Não respeitar o sábado, né? Guardar o sábado, não adorar ídolos, né? Não fazer ídolos, não adorar ídolos e respeitar pai e mãe, né? Que o Êxodo fala isso. Não, acho que fala de furtar aqui também. Então, aí eu só vou ler algo aqui sobre isso, que fala da questão a base para essa ordenança é o relacionamento individual com Deus,
né? Então, isso é individual para cada um de nós, né? Santo Uhum. serei, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade transmite o conceito de ser separado do mal para o bem. Aí, deixa eu ver, o maior, deixa eu ver, o conteúdo deste capítulo, no capítulo 19, né, pode ser resumido sob os mesmos temas básicos, né? Aí fala dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus e o amor ao próximo. Honrar pai e mãe, guardar o sábado. O princípio do sábado, né? Rejeitar o culto aos ídolos, e fala sobre a idolatria, paganismo, não roubar e não tomar o nome do Senhor em vão. As diretrizes posteriores incorporam a ideia de que uma pessoa pode profanar o nome de Deus com um estilo de vida que contradiz a santidade, bem como com um modo de falar profano. Além disso, os pobres na região deveriam receber provisões. O texto fala lá, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Fala da pobreza, empregado e deficiente deveriam receber tratamento adequados. A questão do relacionamento fala da... tem uma parte, eu acho que é o 33 e o 34, se não me engano, fala da hospitalidade, relacionamento né, íntimo, correto. A Ruth está aqui, tá, gente? Deixa eu ver o que mais. Respeito pelas pessoas mais velhas, né? Foram enfatizados a base para a conduta apropriada e o relacionamento da aliança com o Senhor. A resposta correta da graça de Deus é a obediência, né? A santidade ou separação é enfatizada por esse regulamentos. Aí fala de cada geração, né? De cristãos, né? Mas eu achei interessante essa parte aqui, né? Dos 5, quando a gente oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, ofereço-lo-ei para que sejais aceitos, né? Então, é isso, gente. Amém. Obrigado. É engraçado, eu achei uma coisa interessante aqui, é o 17, né? Falando assim, 17. Não guarde ódio contra o seu irmão no coração, né? Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, porque não, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado, né? Às vezes a gente diz assim, né? Até a gente mesmo, não fiquei chateado não com fulano, né? Mas a gente às vezes fica, né? Está dizendo assim para você não guardar, né? Coisas assim. Se você está chateado, é melhor falar antes, né? Uma pessoa, não, fiquei chateado, né? E de que guardar, né? Está falando aqui. Eu achei interessante isso aqui. Porque às vezes acontece isso, a gente vê no rosto da pessoa, né? Assim, conversando com a pessoa, e às vezes a pessoa fala, não guardei nada, não, né? Mas a pessoa vê no rosto da outra que guarda, está chateado. Eu achei interessante. E isso daí, né? Você está cometendo um pecado, às vezes sem saber. Você sabe que não pode guardar coisas do seu irmão, né? Mas, às vezes, a pessoa, sem querer, demonstra que guardou, né? E aí está falando aqui, né? Melhor a franqueza do que você, né? É melhor a franqueza,
o seu próximo, do que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado, né? E não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, né? Mas ame cada um do seu próximo como a si mesmo, né? Aqui é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né? Que foi, é parecido com os 10 mandamentos, né? Primeiramente, né? Amar o próximo, né? Amar pai e mãe, né? E depois o próximo a si mesmo, né? Fala no 10 mandamentos também. Porque eu sou o Senhor, né? Eu achei muito interessante. E também o 19, obedeça as minhas leis, né? A gente precisa, às vezes, né, obedecer. Se a gente fala que obedece, a gente tem que fazer mesmo, obedecer mesmo. Sempre estar lembrando, se corrigindo do que por causa da palavra, porque às vezes a gente fala e não passa por cima dela e nem vê, né? É muito interessante isso para a gente, né, corrigir. Fez alguma coisa que incomoda, que às vezes a pessoa faz e não lembra, né? Mas aqui é lembrando para a gente, por exemplo, cometeu alguma falha, às vezes com uma pessoa da próxima família mesmo, que às vezes a gente fala umas coisas, né, com a família, com alguém que ofende, mas peça perdão ou desculpa, né? Desculpa, eu falei isso, né? Uhum. Mas é interessante, aí a gente está realmente obedecendo a lei do Senhor, né? Eu achei que me chamou muita atenção, né? Porque às vezes a gente fala, até ofende o próximo e não percebe, né? Mas se a gente, né, se corrigir, a gente vai fazer o que Deus quer, né? Na palavra, né? Realmente, Deus quer que a gente se arrependa, quer que peça perdão, às vezes, né? Para o próximo, que às vezes a gente esquece e não pede, né? Ah, não, eu não fiz, não admite que fez, que errou, né? E aí é uma lição para a gente nesse 19, para a gente se corrigir algumas coisas que a gente faz, né? É interessante, eu achei me chamou muita atenção isso aí. Amém? Quando nós permitimos que a luz do Senhor entre em nós, o que é trevas, o Senhor vai mostrando, né, É. através da palavra dele, a luz dele. Então, não se Uhum. esqueça quando fala também, né, da questão de guardar, você guardar o seu coração, você vigiar, Guardar, né? É verdade. está Nossa, sendo atingido. me chamou muita atenção isso, e aí às vezes algumas coisas, né, eu falo, aí eu me corrijo. Já estou me corrigindo e peço perdão, porque às vezes a gente, né, passa por cima daquilo, nem lembra, né? Ah, não, às vezes por causa do orgulho, às vezes, né? E a Quanto, gente, né, é tanto a isso. gente falar, quanto Uhum. É, receber algumas afrontas, né? Então, uhum, sim. a A gente... gente lembrar para não estar rebatendo isso também. A Uhum, pessoa lembrar que, às vezes, a gente conhece já a palavra e às vezes, a outra pessoa não conhece. Então, a gente tem que, né, uhum. se ofendeu, peça perdão logo. Eu estou fazendo isso, porque eu não quero ficar preso no negócio. Ai, meu Deus. É, Amém. é interessante isso, me chamou muita atenção. Isso daí que, engraçado, eu já li, mas não vi isso. Eu já li Levítico, mas é engraçado, a gente lê, mas tem coisa que a gente já leu e precisa reler de novo para poder, né, entender, né? Eu estou começando a entender agora isso aqui, essa, como é que chama? O que está escrito aqui, Uhum. porque eu já li e não percebi isso, né? Acho que a gente lê, né, e não percebe, mas a gente, né, tem que reler para ver, né, para perceber algumas coisas, né? Uhum. Eu achei muito interessante, sabe?
o 17, né? Então é isso. Amém. Amém. Então, para finalizar, só deixar um versículo aqui, lá em Hebreus 4:12, só estava falando aí, vai estar dizendo que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Toda vez que ela for ler o mesmo versículo, a senhora vai ter um entendimento. Né? Só que a palavra é viva e eficaz. E eficaz. Então, dependendo de como estiver o seu coração, você vai ter uma interpretação daquela palavra. Você pode ter lido o mesmo versículo umas 50 vezes. Na última, você vai ter um entendimento completamente diferente, vai saltar aos seus olhos. Né? É mesmo. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Por isso que a leitura tem que ser constante. Sim. O Senhor... mas Deus não quer falar comigo. Mas é só pegar a Bíblia. Né? Sim. Amém. Então, vamos encerrar, então, o nosso estudo de hoje. Semana que vem, Levítico 26. Então, estejam aí preparando, mas nós vamos mandar o aviso. Amém. Pode falar, amor? Por favor. Sim. Deus, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade desse estudo. O Senhor está conosco, meu Pai, à mesa. Queremos agradecer pela tua bondade, Senhor, e misericórdia, pelo que o Senhor tem nos mostrado na luz da tua palavra, a luz do Senhor tem nos alcançado. Pai, eu peço ao Senhor por aqueles, Senhor, que estão sem identidade no Senhor, que eles venham, Senhor, meu Deus, encontrar com o Senhor, que eles possam ser, meu Pai, ministrados através, Senhor, meu Deus, desse estudo. Peço ao Senhor, alcança, que a tua luz alcança, Senhor, aqueles que estão em trevas, Senhor. Que o coração seja mudado, Senhor. Se há um sentimento também de culpa, se há uma revolta ou uma amargura no coração, Senhor, que eles permitam ser removidos, Senhor, do seu coração, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam alcançar graça diante do Senhor, que eles sejam curados, sejam libertos pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tudo o que foi dito aqui, tudo o que nós aprendemos, Senhor, neste dia. E queremos, Senhor, entregar todos aqueles, Senhor, que irão assistir esse vídeo, que o Senhor venha derramando, Senhor, teu amor no coração de cada um, e que a mente seja restaurada, renovada, pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Só aqui, ok.